Amém, meus irmãos. Glória seja dada ao nosso Deus. Queridos irmãos, abram a palavra do Senhor no livro dos Juízes, capítulo 4. Daremos sequência à exposição do livro dos Juízes. Nessa noite leremos todo o capítulo 4. Ouça com atenção, com reverência, mas acima de tudo, meus irmãos, com fé. Esta é a poderosa palavra de Deus, a qual nos diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harazote-Hagoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapdot, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Haroset-Hagoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Haroset-Hagoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse:
vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco por meio da exposição da sua santa e poderosa palavra. Bendito Deus, nessa noite nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Te pedimos que o Senhor seja conosco para entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o teu propósito redentivo. Te pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor possa confrontar a nossa omissão e também nos fazer confiar em Ti, mesmo diante de adversários aparentemente corajosos e poderosos. Que o Senhor, ó Deus, venha e possa nesta noite falar de forma clara, de forma objetiva aos Teus servos. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, na certeza de que o Senhor falará conosco. Nos abençoe e nos guarda nesta noite, levando-nos aos pés do Redentor, que é Jesus Cristo, nosso Rei. Em nome dele, ó Deus, é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, Castro Alves foi chamado de o poeta dos escravos. Foi alguém que se empenhou muito na libertação dos negros aqui no Brasil. Mas, infelizmente, Castro Alves, por mais que tenha se empenhado nesta luta, não conseguiu ver a libertação daqueles que ele julgava serem iguais a ele, como de fato são. Todavia, alguns anos depois, 15 anos depois, mais ou menos, a libertação dos escravos aconteceu aqui em nosso país. Castro Alves não teve, então, a oportunidade de celebrar com alegria o dia em que o seu grande propósito de vida foi alcançado. E, por vezes, isso também acontece na nossa vida. Nós temos propósitos, nós temos objetivos que nem sempre serão alcançados. E isso é muito natural. Seja por um impeditivo comum em nossa vida, seja pela morte, muitas vezes nós não vamos alcançar os nossos propósitos. E isso mostra como nós somos limitados, como nós somos, por vezes, impedidos de alcançar algo que nós tanto desejamos, porque nós não temos o poder, nós não temos a capacidade de resolver tudo aquilo que nós gostaríamos. É diferente do que vemos no Senhor. Por vezes nós não temos a mesma fé e confiança no Senhor, mas Ele tem um propósito redentivo para o seu povo, para a sua igreja. E nós devemos confiar neste propósito, que Ele um dia se cumprirá, que Ele um dia se realizará. E é exatamente isso que vemos quando olhamos para esse texto no livro dos Juízes. Conforme os irmãos estão acompanhando aqui em nossa igreja, o livro dos Juízes apresenta um período em que Israel se afastou dos caminhos do Senhor. E todas as vezes em que Israel se afasta dos caminhos do Senhor, ele passa pela mesma situação. Eles são repreendidos por Deus, eles são entregues nas mãos de um adversário muito forte, que traz sobre eles, então, um período de escravidão e de sofrimento. Nós temos visto como o Senhor também é misericordioso, como Ele é gracioso. Todas as vezes em que o povo clama ao Senhor, todas as vezes que o Senhor pede a Ele que traga um libertador, é exatamente isso que o Senhor faz. O Senhor age com bondade e com misericórdia a despeito da rebeldia deste povo que sempre volta, sempre retorna. O Senhor é gracioso para com aquele povo. E isso, meus irmãos, é uma das grandes temáticas do livro dos Juízes, a graça de Deus. O propósito de Deus não é de simplesmente punir quando o seu povo erra, quando o seu povo peca, mas muito mais de mostrar como Ele é gracioso e misericordioso quando nós vamos até Ele e clamamos por Ele. Pedimos que Ele possa, então, nos ajudar e nos abençoar. Juízes é muito mais sobre a graça de Deus do que sobre a rebeldia do povo do Senhor. Quando nós olhamos para o texto anterior, no capítulo número 3, nós vimos 2 juízes serem levantados por Deus. Um chamado Otiniel, alguém que se apresenta como um juiz aparentemente perfeito, porque juízes não vai apresentar os defeitos de Otiniel, embora ele também seja um homem pecador. É diferente do juiz seguinte, que se chama Eude, um homem que vai ser usado por Deus, mas que não será alguém tão próximo do Senhor como foi Otiniel. Alguém que se utiliza da mentira para conquistar uma vitória no campo de guerra. É certamente um padrão estranho. Nós estamos vendo, então, que os profetas, aliás, os juízes que estão sendo levantados por Deus,
eles estão se afastando dos caminhos do Senhor. Não é apenas o povo de Israel que está falhando, é também a liderança de Israel que está ficando defeituosa. E nós precisamos entender que, a despeito dessas lideranças que são defeituosas, a despeito do povo que teima em desobedecer ao Senhor, o Senhor tem um propósito redentivo para Israel. O Senhor tem um propósito redentivo para a sua igreja. O Senhor cumprirá isto. Nós veremos o propósito de Deus se realizar. E é justamente sobre isso que nós, então, trabalharemos nesta noite. Sobre o seguinte tema, convido a igreja a refletir comigo. Deus realiza o seu propósito redentivo. Nós veremos que Deus realiza o seu propósito redentivo, meus irmãos, em primeiro lugar, mesmo que haja omissão entre o seu povo. Verso 1 ao verso número 9. Peço que você acompanhe comigo. Se você observou esse texto, ele não tem muito de diferente do que nós vimos no capítulo número 3. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, e o Senhor vai então trazer sobre eles um período de sofrimento. E você pode dizer, pastor, isso é um tanto quanto repetitivo. Eu sei, é repetitivo e é também um tanto quanto irônico perceber como o povo do Senhor não consegue andar pelos seus retos caminhos. Tem sempre uma tendência de se afastarem dos caminhos de Deus. O que é que vai ser diferente nesse período aqui? Nós vemos no verso 2 que um homem chamado Jabim, que é o rei de Canaã, estava reinando naquele período e que ele também tinha 900 carros de guerra. A primeira coisa que você deve perceber em relação ao capítulo 4, diferente do capítulo 3, é que o poderio militar do inimigo de Israel ele é muito maior do que os anteriores. É um inimigo muito mais forte. Mas há outro detalhe que é importante, porque diz no verso 3, aclamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Dois detalhes aqui, irmãos, que são importantes. Primeiramente, anteriormente, no tempo de Eude, quando ele vai lutar contra Eglon, diz que eles passaram 18 anos em sofrimento. Na época de Otiniel, são 8 anos de sofrimento. Agora nós temos um período maior. Então não é apenas um inimigo mais forte, mas é também um período de tempo maior de sofrimento que Israel está enfrentando. Eu quero que você perceba uma palavra aqui que é usada no texto. Diz o texto que oprimia. Essa mesma palavra ela vai ser encontrada em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor vai falar com Moisés, dizendo a ele, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, porque estou vendo que os egípcios estão oprimindo duramente ao meu povo. Naquele momento começa a mudança na história de Israel, quando eles estão escravizados por Faraó no Egito, e Deus está então levantando Moisés, que é o libertador, para tirá-los daquela situação. Nós temos aqui alguns paralelos com aquela história. É um rei muito forte, com carros de guerra. Nós temos também um período de opressão que é muito forte contra Israel. E qual é a diferença de tudo isso para o capítulo número 3? O que é que há diferente? Simplesmente o sofrimento aumentou e o inimigo é mais forte? Não, nós temos um detalhe que deve chamar a nossa atenção. Se os irmãos se lembram, no capítulo 3, quando o povo clama, imediatamente há uma resposta de Deus. Deus levanta um libertador, que imediatamente sai para a guerra, para então resolver o problema de opressão que Israel estava enfrentando. Aqui nós não encontramos a mesma fórmula. Veja o que é que diz o verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Aonde está aquela velha fórmula? O Senhor levantou fulano e fulano foi à guerra. Nós não temos aqui. Lembre-se que o padrão que nós temos em Juízes não é apenas o povo de Israel que está sendo cada vez mais rebelde contra o Senhor. Nós temos um padrão no qual os líderes, os juízes, os libertadores, a cada geração que passa, eles se tornam mais corruptos, se tornam cada vez mais desobedientes ao Senhor e mais distantes do padrão que Otiniel apresentou no capítulo número 3. Nós temos agora um líder, nós temos um juiz, nós temos um libertador que simplesmente fugiu da sua responsabilidade, que está escondido. Como é que nós podemos saber isso? Ora, o capítulo 4, verso 4 e 5, faz questão de apresentar esta mulher chamada Débora. Diz que ela é quem estava julgando a Israel naquele tempo.
E eu quero que os irmãos saibam que a tradução que nós temos, ela vai omitir algumas palavras. Porque diz no texto original, Débora, uma profetisa, uma mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. O texto faz questão de mostrar que Débora está ocupando aquela posição que não deveria ser dela. Aquela posição deveria ser de um homem, de um líder de Israel. E antes que você pense que essa é uma figura ou uma leitura um tanto quanto machista, não imagine um cenário diferente, onde as mulheres é quem estão se levantando para ir à guerra. Esse é um papel dos homens. Até mesmo em nossos dias, são os homens que devem se levantar para guerrear. Não seria diferente neste tempo. Débora deveria estar em casa, protegida. Débora deveria estar segura no seu lar, mas é ela quem está tomando a frente da liderança em Israel. Porque o juiz, o líder, que se chama Baraque, sumiu. Não se apresentou. Diz que ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela. Qual era a intenção destes filhos de Israel? O que é que eles buscavam nesta profetisa? Eles buscavam consolo. Provavelmente eles estavam sofrendo muito diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, e eles iam então a esta profetisa para que o Senhor pudesse consolá-los por meio de suas palavras. Mas o Senhor vai usar Débora não apenas para consolar o povo de Israel, mas também para chamar Baraque à responsabilidade. Diz o verso 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? O Senhor já havia falado com Baraque. A repetição que nós não temos no capítulo 4 em relação ao capítulo número 3 não vai acontecer por um simples detalhe. O Senhor falou com o seu juiz, o Senhor falou com o seu libertador, mas ele não atende ao chamado do Senhor. De maneira que agora Deus vai levantar Débora para que ela possa então convocá-lo. E ela chega até ele com uma pergunta: ora, o Senhor não te deu uma ordem? O Senhor não deu a você um mandamento? O Senhor não expressou qual deveria ser o seu agir daqui para frente? Baraque sumiu da sua responsabilidade. Baraque não agiu diante da ordem que o Senhor lhe dera. O Senhor diz a ele no verso 7 de forma muito clara: e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Nós não temos apenas uma ordem da parte de Deus para este homem chamado Baraque. Nós temos também uma promessa. Deus está dizendo a ele de forma muito clara: vá até determinado local com um número X de pessoas, porque lá você verá a minha mão agir. Eu vou entregar nas suas mãos aquele que é o grande inimigo de Israel, com os seus carros de guerra e com tudo. Não há porquê no coração de Baraque existir qualquer tipo de dúvida, porque a mão do Senhor esteve com Israel durante toda a sua jornada, toda a sua história. Lembre-se dos paralelos com Êxodo. O que é que aconteceu em Êxodo, quando o faraó, com os seus carros de guerra, partiu contra Israel, depois deles terem saído do Egito? O Senhor destruiu ao Egito, destruiu ao exército de faraó. O povo de Israel deveria ter essa lembrança muito vívida em seu coração e em sua mente. De maneira que Baraque, sendo um juiz, sendo alguém que o Senhor falara diretamente com ele, não poderia se esquecer desta ordem, não poderia se esquecer daquilo que Deus já fez pelo seu povo. Mas é isso que ele faz. Ele se esconde da sua responsabilidade. Ele foge do seu compromisso com Deus. E o pior de tudo, irmãos, é o que ele responde a Débora depois do seu convite, do seu chamado, da sua convocação. Verso 8, Baraque vai responder: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Qual é a intenção que Baraque tem aqui? Ora, se Débora é uma profetisa, se Deus fala com ela, e ele acabou de perceber isso de forma muito clara, porque uma mensagem que era muito própria dele chegou ao conhecimento de outra pessoa. E ele agora tem certeza que Débora é uma mulher diferente, é uma mulher com a qual Deus tem um relacionamento especial. Deus usa Débora para, de fato, trazer a sua palavra. Lembre-se,
Aquela época não existia o cânon das Escrituras como hoje nós temos. A palavra de Deus entregue, escrita, para ser o nosso guia orientador. O Senhor falava com o seu povo por meio dos seus santos profetas. Ele falou então com Baraque naquele dia por meio de uma profetisa chamada Débora. Ele sabia que Débora tinha um relacionamento especial com Deus e é por isso que ele faz questão de dizer: eu preciso que você vá comigo. Eu preciso que você esteja ao meu lado. E a razão é muito simples, ele quer garantir a presença de Deus junto com ele naquela batalha. Somente a promessa do Senhor não está sendo suficiente para Baraque naquele momento, ele precisa de uma garantia de vitória. Ele faz questão de dizer: sozinho eu não vou. Mas se você que é uma profetisa, se você que é uma mulher de Deus, alguém que tem um relacionamento especial com o Senhor, for comigo, então eu irei. Baraque é apenas omisso? Não. Baraque também é um homem sem fé. É alguém que tem um comportamento que é completamente alheio àquele que deveria ser visto em um líder, em alguém que serve ao Senhor. E Débora vai mostrar a ele o tamanho do seu pecado, no verso 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E novamente, irmãos, aqui não é uma questão de colocar a mulher em uma situação na qual ela não é tão especial quanto os homens. Não é este o ponto. O ponto é que não era esta a função de uma mulher, ela não deveria guerrear. Ela não deveria ir para um campo de batalha lutar contra um inimigo tão feroz. Não deveria ser este o papel assumido por ela. E o Senhor está mostrando isso a Baraque. Olha, você não vai ao campo de batalha sozinho, você precisa da presença de Débora, pois saiba que eu vou entregar nas mãos de uma mulher o grande inimigo de Israel. Não será nas tuas. Ou seja, você não será celebrado como um grande guerreiro, você será celebrado como um homem que fugiu da sua responsabilidade. Como alguém que simplesmente se esqueceu de quem é o Deus a quem você serve. E, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando em como muitas vezes esse comportamento de omissão ele está muito presente em nosso meio. Não é uma situação restrita, exclusiva a um personagem do Antigo Testamento. Personagem que talvez você nem tivesse conhecimento até o dia de hoje. Não, a omissão ela está presente no meio do povo de Deus, através dos séculos, através das eras, e chega até a nossa época de forma muito presente. Ou será que eu sou o único que tem observado a omissão da igreja diante dos papéis que ela deveria exercer na sociedade? A igreja tem falhado, ela tem sido omissa em cuidar dos mais pobres, ela não faz um trabalho social. A igreja tem falhado no seu papel de evangelização. Ela não tem, de fato, falado sobre Cristo Jesus e sobre as verdades eternas que estão inerentes à sua pessoa. A igreja tem fugido do seu papel de realizar a obra de Deus como um todo. Afinal, irmãos, como é que nós podemos dizer que estamos fazendo a obra de Deus quando a grande obra do Senhor, que é o culto ao Senhor, por vezes não é valorizado por nós? Nós temos a tendência de agirmos de uma forma na qual Deus é colocado em segundo plano. E isso parte de um coração que é omisso diante de Deus. A igreja do Senhor precisa entender de uma vez por todas que o Senhor não quer omissão. O Senhor quer de fato um compromisso de fé e de obediência na qual homens e mulheres se levantam para proclamar a verdade de Deus, não para se esconder em seus lares, fingindo que são crentes só quando convém. Só quando dá vontade, pastor. Só quando aparece uma oportunidade. Mas não é isso que Deus faz conosco. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é isso que Deus quer para você que está aqui sentado hoje, nesta noite. Porque o Senhor te lembra que a sua omissão, meu irmão, que a sua omissão, minha irmã, ela é pecaminosa. Ela é uma afronta àquilo que Deus determina para a sua vida. É um teste no qual você falha miseravelmente todos os dias. Você se cala no momento de falar sobre Cristo. Você não fala para as pessoas sobre quem é o Redentor da sua alma. Você não anuncia para os homens quem é o Deus que salvou você. Você mantém isso em segredo, como se você fosse uma espécie de agente secreto da fé. No seu trabalho, as pessoas não sabem que você é crente. Na sua escola, na sua faculdade, as pessoas não sabem que você é crente. Na sua casa, por vezes, as pessoas não reconhecem que você é crente. E isso nada mais é do que uma omissão nossa. Uma omissão de fazermos a obra de Deus
de confiarmos no Senhor, de nos levantarmos como crentes de fato e vivermos para a glória do seu nome. E graças a Deus, irmãos, porque nós temos em Cristo Jesus alguém que nunca foi omisso, porque ele não se escondeu da sua tarefa. Ele não ficou protegido em um palácio, esperando que as coisas acontecessem, não. Ele fez aquilo que era necessário. Ele cuidou daqueles que eram mais carentes. Ele proclamou a sua santa verdade. Ele trouxe um mundo novo através da sua morte na cruz. Através de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, quando ele não se escondeu e não foi omisso, mas aceitou a ira santa de Deus sobre os seus ombros por causa do meu e do seu pecado. A omissão que há em nosso coração, graças a Deus, não existe em Cristo. Porque se houvesse, nós estaríamos todos perdidos. Porque nós somos a semelhança de Baraque, homens e mulheres que se escondem de sua responsabilidade enquanto crentes, que não obedecem àquilo que Deus ordena de forma clara e objetiva na sua santa palavra. Mas esta é a noite que o Senhor nos convoca. Essa é a noite que o Senhor fala ao seu coração. Chega de omissão. Chega de chegar atrasado no culto. Chega de não vir para a escola dominical. Chega de não vir na quarta-feira para o momento de oração e estudo bíblico. Chega de faltar o momento de evangelização porque você tem uma coisa muito melhor para fazer. Chega de ficar calado diante dos homens e não anunciar que você pertence a Cristo. Chega de você fingir que não é parte da sua vida a obra de Deus. Porque ela é. E um dia, meu irmão, o Senhor vai cobrar de você. E um dia o Senhor vai chamar você à responsabilidade da mesma forma como fez com Baraque. Vai perguntar por que é que você não teve fé e não obedeceu a sua ordem clara. Que você, nesta noite, então, se arrependa. Mude seus passos. Confie no Cristo que nunca foi omisso, mas que siga o exemplo dele na falta de omissão, na obediência plena ao Pai. Mas em segundo lugar, irmãos, nós veremos a partir do verso de número 10, uma outra característica importante que esse texto nos dá a respeito do propósito de Deus em salvar o seu povo. Deus realiza o seu propósito redentivo, meus irmãos, primeiramente, mesmo que haja omissão entre o seu povo. Mas em segundo lugar, mesmo que haja um inimigo muito forte que se oponha a ele. É o que nós vemos então a partir do verso de número 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Parece que o texto agora ele vai fugir daquilo que estava apresentando. Um personagem novo ele é introduzido na história. Nós temos um homem chamado Éber, que é um queneu. Os queneus já foram apresentados. Otiniel era um queneu. Nós temos a figura dele como um queneu, que vem de uma longa linhagem de pessoas que acreditaram nas palavras de Deus e que seguiram a Moisés. Que seguiram aquilo que Moisés estava anunciando como a verdade do Senhor. Eles foram introduzidos entre o povo de Deus. Mas há um detalhe sobre Éber. Ele não é apenas um queneu, mas ele é também cunhado de Moisés. Ele vem de uma família especial. Mas isso não foi suficiente para que ele se mantivesse firme, fiel ao Senhor. Na verdade, ele buscou o seu próprio caminho. Éber é introduzido aqui, mas ele não tem um papel relevante. Quem terá um papel relevante será a sua mulher, Jael, que é apresentada mais à frente. Mas o texto mostra que, finalmente, Baraque se levantou, que ele resolveu obedecer à ordem que o Senhor lhe dera. E quando isso chega até os ouvidos de Císera, ele reúne o seu exército e ele sai em batalha. Diz o verso 13, Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete e Ragoim para o ribeiro de Quizon. Ele sai em batalha. Naquele momento, talvez tenha existido no coração de Baraque algum tipo de dúvida novamente, porque, mais uma vez, Débora vai lembrar a Baraque da promessa de Deus. Verso 14. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti?
Veja que, mais uma vez, Débora ela faz questão de lembrar a Baraque de uma vitória certa. Sair para uma vitória certa é algo que nós não conhecemos. Você conhece alguém que vai para o campo de batalha já sabendo que será um vencedor? Por mais otimista. Por mais otimista que possa ser, ele não tem garantia de nada. Isso pode acontecer e pode não acontecer. Mas o Senhor é quem está afirmando de forma muito clara: você vencerá esta batalha. A batalha será vencida por você. Era uma forma de Baraque entender de uma vez por todas: essa vitória nos será dada pelo Senhor. Nós não perderemos, nós não seremos humilhados. Nós não morreremos neste dia. E diz o verso 15, faz questão de dizer: e o Senhor derrotou a Císera. 900 carros de guerra, muitos soldados, um povo que estava amedrontado, um povo que estava inseguro, de um líder omisso, de um líder fraco, mas que naquele momento viu a mão do Senhor. O Senhor realiza a sua obra, irmãos, a despeito de nós e apesar de nós. Mesmo que o inimigo seja muito forte, aparentemente, ninguém é tão forte quanto o Senhor. E isso é algo importante de ser lembrado, não apenas a Baraque, mas a cada um de nós. Porque, por vezes, nós temos a tendência de esquecermos disso. De esquecermos quão grande é o nosso Deus. Nós cantamos isso, nós afirmamos isso, mas diante da primeira situação adversa que a igreja possa enfrentar, nós já ficamos amedrontados. Basta que um Flávio Dino chegue ao STF, que de repente a igreja fique assustada e pense: bom, agora que chegou um comunista é o fim da igreja. Não, meu irmão, não é o fim da igreja. Não há por que ter medo de qualquer força que se levante contra a igreja do Senhor. E esse texto nos mostra e nos orienta que o nosso coração deve estar firmado nas promessas de Deus, na sua vitória. Diz no verso 16 que Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Hagoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. A vitória veio. Um inimigo poderoso, um inimigo forte, mas um inimigo que não é capaz de resistir à mão do Senhor. O Senhor tem o poder, o Senhor tem a força, o Senhor é capaz de executar maravilhas no meio do seu povo e de mostrar quão poderoso ele é. Mas não somente o exército foi derrotado, ainda há um inimigo. O verso 17 apresenta agora não mais a força e a coragem de Císera, mas a sua corrida para não morrer. Diz que ele fugiu para a mulher de Éber, que no caso é Jael. Ela estava na sua tenda, provavelmente na porta, e Císero está correndo em desespero para que não seja morto. Ele encontra a Jael, e o texto diz que naquele momento existia uma certa paz entre Jabim, rei de Razó, e a casa de Éber, queneu. Éber desistiu da fé em Deus. Diferente dos seus parentes, dos seus amigos e irmãos, ele não confiou no Senhor e ele preferiu um outro aliado. Talvez diante das inúmeras situações tristes que ele presenciou nos últimos 20 anos em que Israel esteve sob o domínio deste povo, talvez isso tenha feito com que Éber tenha trocado de lado, tenha abandonado o barco. Ora, não vou ficar entre aqueles que estão sendo oprimidos, estão sendo derrotados. Eu vou procurar um aliado que seja mais forte, que possa me proteger. Talvez seja esse o pensamento que havia no coração de Éber. O texto não nos mostra o que fez com que Éber tomasse esta posição, mas mostra como havia, de fato, uma submissão daquela casa para aquele povo. Diz o verso 18, saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: entra, Senhor meu. Mostra aqui uma questão de vassalagem. Era alguém que estava, de fato, reconhecendo o seu Senhor na sua presença. E ela também faz questão de dizer: entra na minha tenda, não temas. E naquele momento, o que nós veremos, primeiramente, como esta mulher age de forma traiçoeira, mas como também a promessa de Deus vai se cumprir. Lembra-se da promessa que Deus fez para Baraque? Não nas tuas mãos, mas nas mãos de uma mulher
eu vou entregar Sísera e os seus inimigos? Pois bem, este momento está chegando. Porque a grande vitória acontece não quando os 900 carros de guerra são destruídos, mas quando este homem é destruído. Porque ele poderia voltar, se reorganizar e preparar uma grande emboscada para Israel mais uma vez. De maneira que ele precisa ser derrotado. Ele é o último inimigo. Ele é o último momento que mostrará a Israel de fato a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Ele pediu um pouco de água e ela fez diferente, ela deu leite a ele. Ela mostrou a ele que ele estava em um local seguro. Deitou ele, cobriu, deu um leite quente para que ele tomasse. Ele ficou ali confortável. E naquele momento, Jael ela vai matá-lo. Ela pega uma estaca e com um martelo ela fura a cabeça deste homem. Um golpe mortal, cruel. Mas naquele momento o Senhor não está apenas derrotando a Sísera. Ele está humilhando aos exércitos inimigos de Israel. É isso que ele faz questão de dizer quando nós olhamos para o verso número 23. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Aquele que oprimiu, aquele que humilhou, aquele que envergonhou a Israel, agora está morto de forma vergonhosa. Porque ele foi morto não no campo de batalha, ele foi morto pela sua estupidez. Ele confiou em uma mulher que era do povo inimigo. Apesar de a família de Eber, naquele momento, servir-os, na verdade ele deveria se lembrar de que lado ela sempre esteve. E nós não sabemos quais as motivações de Jael. Se foi o Senhor quem a motivou, ou se foi uma atitude dela diante daquilo que estava acontecendo. Aquela velha história, o barco está afundando, eu não vou afundar junto. Eu vou para um local que possa ser seguro. E ela então o matou. Diz o verso 24, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Um grande inimigo, alguém poderoso, alguém que se levantou com um poderio militar impressionante para a sua época. Alguém que durante 20 anos oprimiu ao povo do Senhor, os humilhou, os colocou em uma situação de derrota vexatória, mas que agora foram todos eles destruídos, não por Baraque, não por Jael, mas pelo Senhor. Foi o Senhor que naquele dia mostrou mais uma vez para Israel quão grande é o seu poder, quão poderoso ele era, mesmo que o inimigo que se levantasse fosse muito forte. Israel estava temendo, Israel estava assustado. Isso é representado em Baraque, que é o líder da nação, que não foi capaz de atender a ordem do Senhor, mesmo o Senhor tendo dito, você vai alcançar vitória. E, meus irmãos, isso também é visto em nosso meio. É perceptível ver incredulidade em nosso coração a respeito do poder e da soberania de Deus. Em muitos momentos nós pensamos, eu não vou falar sobre Cristo para uma determinada pessoa, aquele ali é incapaz de se converter. Como se isso acontecesse pelo nosso convencimento. Não somos nós que, de fato, convencemos alguém do seu pecado, da necessidade que eles têm de um Redentor. Quem faz isso é o Santo Espírito de Deus. É Deus quem muda esta realidade, de maneira que nós precisamos apenas confiar, crer, acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer. Muitas vezes nós pensamos que em alguns locais é impossível que o evangelho chegue, porque os inimigos que ali se levantam, eles são muito fortes, muito poderosos. Mas o Oriente Médio está sendo evangelizado mais uma vez. Missionários estão arriscando suas vidas, indo até lugares que o evangelho certamente não será aceito com paz e com amor. Mas eles estão ali. Pessoas estão sendo evangelizadas e estão sendo transformadas. Demonstrações de que o poder de Deus é muito maior do que qualquer inimigo que possa se levantar. Esse não foi o primeiro, também não seria o último grande inimigo que a Bíblia nos apresentaria diante do Senhor. Muitos se levantaram, o Império Romano se levantou com muita força contra a igreja. Antes dele, a Babilônia também se levantou, e todos os reinos inimigos que se levantaram contra Israel, o Egito se levantou, o próprio diabo se levantou contra a igreja, a morte veio como um grande inimigo, e diante deles,
o que nós podemos sempre ter a certeza é que Cristo os venceu. A nossa fé e esperança, irmãos, está nisso. Sabemos que Cristo venceu todos os nossos inimigos. Por mais fortes e poderosos que possam parecer, eles estão derrotados. Eles não são capazes de fato, lutarem contra o Senhor. Martinho Lutero assimilou essa verdade em seu hino, que nós aqui cantamos tantas vezes. Ele diz: o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está. Não apenas o diabo está condenado, mas todas as instituições que se levantam contra a igreja e que tentam calar a igreja, todos eles um dia serão colocados no chão, derrotados e humilhados por Cristo Jesus. Essa deve ser a esperança do seu coração. Mesmo que possa parecer que a igreja está em uma situação de vergonha, vexatória, diante do mundo, que ela não consegue avançar. Que ela não consegue ir além do que ela está. Esta não é uma verdade. Nenhuma instituição é mais forte do que o Senhor. Nem o governo, nem o diabo, nem o pecado e nem a morte. Nós cantamos aqui mais cedo, quando nós perguntamos: ó morte, onde está a tua vitória? O Rei ressuscitou. O nosso Senhor nos garantiu a vitória. De maneira que agora nós podemos confiar plenamente no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia. Se você, meu irmão, tem passado por momentos de falta de fé e de confiança no Senhor, esse é o momento que o Senhor vem até você e lhe diz: confie em mim. Seja lembrado nesta noite do poder de Deus. Ninguém é mais forte do que o Senhor. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Eles não são capazes de resistir ao poder de Deus. Nós podemos então dormir tranquilos, sabendo desta verdade, de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa deve ser a confiança do meu e o seu coração diante das lutas que aparecem, diante dos inimigos que se levantam contra o Evangelho. Sabermos que muito mais forte do que eles é o nosso Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós temos alguns desafios, irmãos, que são importantes de lembrarmos nesta noite. Em primeiro lugar, é hora de abandonar a omissão. Primeiramente aos maridos. Se vocês estão sendo omissos, esse é o momento que o Senhor fala que é hora de parar. É hora de zerar essa omissão. Se você não tem guiado a sua família aos pés do Senhor, se você não tem de fato motivado a sua família a servir a Deus, o Senhor diz a você nesta noite: você está sendo omisso. E isso precisa parar. Isso tem de acabar. Como marido, você deve então guiar a sua esposa e os seus filhos aos pés do Redentor. Você deve influenciá-la para que ela venha para a igreja. Você deve influenciar seus filhos para que eles venham para a igreja. Você deve ser o exemplo daquele que se levanta primeiro e que diz: hoje é dia do Senhor. Hoje é o dia de cultuarmos a Deus. E guiar a sua família, então, em adoração. Esposas, não pensem também que vocês, por vezes, não são omissas quando vocês acompanham este pecado em seus maridos. Vocês devem cobrá-los. Vocês devem chamá-los ao arrependimento. Vocês devem mostrar o pecado de cada um deles. Vocês não podem ser pessoas que aceitam esse tipo de comportamento nos homens com quem vocês casaram. Vocês devem lembrá-los do seu compromisso com o Senhor. Você é o sacerdote deste lar. Você é o líder desta família. Você deve nos guiar espiritualmente. De maneira que quando você não faz isso, você também é omissa diante do Senhor. Pais, não sejam omissos diante dos pecados dos vossos filhos. Não achem que isso é uma coisa normal, que vocês simplesmente têm que fechar os olhos e aceitar. Não, vocês devem repreendê-los. Vocês devem corrigi-los. Vocês devem levá-los aos pés do Senhor também, mostrando a verdade santa de Deus, para que eles possam então conhecer a santa verdade do Evangelho. Para que eles saibam que os seus pecados são uma afronta a Deus. Isso não será algo resolvido apenas na igreja. É algo que necessita ser resolvido dentro de casa. Você na sua casa, no seu lar, pai e mãe cobrando os filhos para que eles tenham um comportamento santo. E filhos, vocês também devem cobrar os seus pais. Se os seus pais não estão sendo obedientes à palavra de Deus, se os seus pais estão vivendo em pecado, vocês também devem lembrá-los
de que eles devem ser santos aos olhos do Senhor. Vocês não podem aceitar que isso se repita de forma normal, porque não é. Crentes da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em São Bento, nessa noite o Senhor diz mais uma vez, não sejam omissos. Não seja omisso nas suas responsabilidades. Não seja omisso no seu compromisso com o Senhor. Infelizmente, irmãos, é uma situação que se repete não apenas em São Bento, mas em muitas igrejas. Chega um determinado momento do ano em que os crentes pensam, bom, eu tenho que resolver a minha vida, então dízimo e oferta é algo que eu vou deixar para depois. É uma omissão sua diante do Senhor quando você não cumpre com o seu compromisso com Deus. Você deve se lembrar que você é alguém que se comprometeu com a igreja. Você se comprometeu em sustentá-la espiritualmente, moralmente, mas financeiramente. E certamente que quando o problema financeiro bate na porta da casa do cristão, a primeira coisa que ele pensa, pronto, é o momento em que eu não preciso dar o dízimo. E você mostra que você é omisso na sua responsabilidade com o Senhor. Você mostra que você é omisso com a obra de Deus quando você não vem para a igreja. Ou quando você trata o culto ao Senhor como uma coisa qualquer. Se programe, eu tenho repetido isso, semana após semana. E vou repetir até que finalmente a igreja entenda. O compromisso do cristão no domingo é com o Senhor. Não é com uma partida de futebol, não é com o seu partido político, não é com um programa muito especial que tenha na televisão, não é com o seu descanso, é com Deus. De maneira que você deve vir cedo para a igreja. Você deve se levantar da sua cama às 4 da tarde, se for necessário. Tomar um bom banho, ficar esperto e com alegria no coração vir até a igreja. Se unir aos seus irmãos em adoração, dizendo, Senhor, eu não sou omisso, eu tenho um compromisso contigo e eu serei zeloso para com ele. Porque de outra forma, meu irmão, esqueça, porque você não tem cultuado a Deus. Esqueça, você tem sido omisso diante do Senhor. A sua adoração é rejeitada por Deus, porque você não trata o culto de fato como ele deve ser tratado. Você trata com omissão. Mas é o momento disso parar. Chega. Que a partir de hoje seja um novo dia na sua vida espiritual. Não tenha medo das forças poderosas que se levantam contra a igreja. Fale nas suas redes sociais sobre Cristo, sim. Porque as pessoas falam sobre tudo. Falam sobre o diabo, falam sobre macumba, falam sobre espiritismo, falam sobre política, falam sobre pornografia. Por que razão você não poderia falar sobre Cristo? Medo de quem você tem? De que, de repente, pessoas se afastem de você, que você perca amizades, que você perca o seu emprego? Meu irmão, declara a sua fé em Cristo. Mostre que você, de fato, ama o Senhor. Que você não tem medo de ninguém. O seu temor está apenas no Senhor. Essa deve ser a sua preocupação, não com a opinião dos homens, não com a opinião das pessoas. Pastor, é que vão me taxar de crente? Que bênção. Que glória, se você for reconhecido como crente. Não tenha medo de falar sobre pecados que estão sendo colocados como normais no mundo. Homossexualismo, meu irmão, não é uma coisa normal, é pecado contra Deus. Fale sobre isso. Ideologia de gênero é algo absurdo que você deve se posicionar contra. Não tenha medo de falar contra esses pecados. Fale contra o aborto. Fale contra o carnaval. Fale sobre todos os absurdos que são levantados na nossa nação como se fossem normais e comuns, porque não são. E é a igreja de Deus que tem que, de fato, proteger e defender esta santa verdade. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo do governo, não tenha medo da sociedade, não tenha medo da sua família. Tema ao Senhor. É ao Senhor que você deve temer. Não apenas Castro Alves não viu o seu propósito se cumprir. Muitos neste mundo já nasceram e já morreram e não conseguiram, de fato, realizar o seu propósito. O nosso Deus, ele realizará o seu propósito. Salvará a sua igreja, a despeito da nossa omissão e a despeito do nosso medo diante dos grandes inimigos que se levantam contra ele. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele não foi omisso, e ele não temeu a cruz. Ele venceu a morte. E é por isso que então nós celebramos domingo após domingo a sua vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santíssimo Deus e eterno Pai, te pedimos que mais uma vez o Senhor seja conosco. Te pedimos que o Senhor, ó Deus, grave em nossa mente e em nosso coração
todas estas verdades. Não permita, ó Deus, que venhamos a esquecer tudo aquilo que o Senhor nos disse hoje. Que seja um lembrete, ó Deus, diário. E que no próximo domingo, ó Deus, o teu povo então possa voltar a esta casa com alegria. Não com omissão, não com medo, mas confiantes e obedientes. É assim, ó Deus, que eu te oro no nome santo de Jesus. Amém.